Fala, Calaçar, beleza? E aí galera, aqui é o Stark. Aqui é o Cal. A gente veio aqui pra fazer um resumo do que aconteceu nas 3 primeiras temporadas de Game of Thrones. Bom, a história começa com o ataque dos White Walkers, que são soldados mortos-vivos, a um grupo da Patrulha da Noite. Eu não sei por que isso acontece, porque eles nunca mais aparecem na primeira temporada, mas beleza. De qualquer maneira, a história é que o rei de Westeros, Robert Baratheon, está vindo para o norte para substituir o segundo em comando. Quem que é o segundo em comando? O cara era o Jon Arryn. Eu nem lembrava mais quem era esse cara, velho. Ele vem chamar um antigo amigo dele, Ned Stark. O Ned Stark é o senhor de Winterfell, tem alguns filhos. Lembre-se desses filhos, vão ser importantes. E acaba aceitando o convite para ser o novo mão do rei. Afinal de contas, ele faz tudo aquilo que é certinho e correto. Até demais. Lembre-se disso também. Acontece que o Bran, filho dele, acaba descobrindo um caso entre a mulher do rei e o irmão dela. Ah, ordinária. E aí o cara joga este filho dele pela janela, deixando ele temporariamente apagado e aleijado. Nisso, o Ned, ele parte junto com o Jon. Jon é o filho bastardo dele. Embora de Winterfell. O Jon vai pra Patrulha da Noite e o Ned vai pra Porto Real com as suas filhas. Enquanto isso, do outro lado do continente, em Essos, está acontecendo uma outra história. É, uma loirinha bonitinha que todo mundo adoraria ter por perto. Tá com seu irmão chamado Viserys. E é um cara muito gente boa. Não, ele não é um cara nada gente boa. Ele é um cara que prometeu a mão da irmã em casamento em troca de um exército. É um filho da puta. Quem é que promete a irmã? Ele vai longe. Ele diz até que deixaria o exército inteiro ter ela se ele conseguisse o exército e voltar pra tomar o reino de volta. O Viserys e a Daenerys são Targaryens, os antigos reis de Westeros. E o que eles querem é juntar uma força pra tomar o reinado de novo. Eles estão hospedados na casa de um cara, como que chama? Illyrio Mopatis. Exato. Esse cara, inclusive, é amigo de um tal de Varys. Esse cara é o Careca, o Aranha, que vai aparecer mais pra frente na história. Então ela se casa com o Khal Drogo, Que é um senhor de guerra de uma tribo bárbara, né? Que é da onde vem a gente falou, Calazar. e nesse casamento ela ganha 3 ovos de dragão mandados por... Bom, não fica tão explícito, mas quem dá pra ela é o Illyrio Mopatis, a gente imagina que vem do Varys. E ela também conhece Jorah Mormont, o eterno apaixonado por ela, que vai ficar 3 temporadas tentando pegar a mulher. Ele é o cara que é o cavaleiro da Friendzone, ele vive ali a vida inteira, não tem jeito. Esse cara, ele era um antigo cavaleiro também de Westeros e ele foi banido porque ele negociava com escravagistas. E, inclusive foi o Ned Stark que mandou ele embora, e então ele estava refugiado. Beleza, voltando pro continente principal, o Ned Stark chega em Porto Real junto com o rei e com suas filhas. Ele começa a investigar a morte de Jon Arryn, porque ele achou um pouco estranho que o antigo mão do rei morreu de maneira estranha, ele simplesmente sumiu. Enquanto isso, o filho do Ned, o Bran, que estava lá em Winterfell, sofre uma tentativa de assassinato. Uma figura misteriosa entra com uma adaga toda decorada e tenta matá-lo. E o garoto só é salvo pelo lobo gigante dele. A mãe dele, quando descobre isso, fica louca de raiva e resolve vir para o sul para esclarecer o que aconteceu. Afinal de contas, fica implícito que a adaga é dos Lannister. O Ned Stark tem um problema. Ele investiga demais, descobre tudo, mas não usa muita cabeça com as informações que ele tem. Pois é, porque o rei sai para uma caçada. E nesse meio tempo, o que ele resolve fazer quando ele descobre o caso que acontecia entre a irmã do rei e o irmão dela? Ele vai lá e fala pra Cersei: eu sei que você tem um caso com seu irmão, eu sei que você tem um filhinho e o filhinho não é do Robert, e eu vou te dar uma chance, vai embora, porque eu sou bonzinho, sou otário. A Catelyn vem pro sul e ela encontra o marido dela. Ela conta pra ele que tentaram assassinar o Bran. E ela inclusive mostra pra ele a adaga, teoricamente, dos Lannister. Então a Catelyn conta pro Ned Stark, Ned Stark, que ela encontrou uma adaga que são pertencentes aos Lannister, mas... Então, Lannister só existe no mundo do Carlos, se chama Lannister. Obrigado. O Ned fala assim: tá bom, você já me falou, então volta pra Winterfell, vai lá proteger a galera lá. Quando ela tá voltando, ela para numa taverna. Nessa taverna o Tyrion entra, vai falar com ela fica puta e manda a galera que tá lá prender o Tyrion. Manda prender o Tyrion e eles partem para o Eyrie. Na verdade não é isso. Na verdade eles estão partindo pra Winterfell e eles sofrem um ataque de selvagens. E aí nesse ataque eles são salvos, e aí eles vão sim pro Ninho de Águia, onde tá a irmã da Catelyn Stark. Muito bem, os Lannister ficam sabendo disso. E o Jaime não deixa barato. Lá em Porto Real, ele confronta o Ned, e numa briga que não foi nem um pouco honesta, porque tava cheio de soldado do Lannister, eles conseguem atingir uma lança e atravessar a perna do Ned. E aí o Ned fica bem fudido. O Robert Baratheon descobre que a Daenerys Targaryen tá viva, reúne o pequeno conselho pra montar um plano de matar. O Ned não concorda com isso, treta com um amigo e fala que não quer ser mão do rei. Depois disso, ele é atacado pelo Jaime Lannister. Porque ele não é mais a mão do rei quando ele é atacado. Voltamos para esse ponto, maravilha. Bom, acontece que o rei sai para uma caçada que ele vai a pé com 2 pessoas, a gente não sabe porquê, na verdade a gente sabe, é budget de produção, mas beleza.
O rei sai pra fazer uma caçada a pé com 2 pessoas e no meio dessa caçada ele continua tomando vinho, coisa que ele faz o tempo todo, só que ele toma em excesso. E aí o que acontece? Um javali abre o rei da barriga até o pescoço praticamente. Antes disso, ele torna o Ned Stark mão do rei de novo. Ok. Continuando com a história. Enfim, o rei volta para Porto Real, mas ele volta já em seus últimos momentos, quase morrendo. E isso muda completamente o poder na corte. Porque o Ned tinha confrontado a rainha, estava pronto para contar para o rei que, na verdade, os filhos dele são bastardos. O Joffrey não tem direito algum a virar rei. Agora, quem que é o ser, a inteligência, que descobre algo desse tamanho e vai falar pra rainha? Que sabe da verdade. Só no mundo do George Martin isso acontecer, cara. De qualquer maneira, o Ned ainda é esperto o suficiente para mudar o testamento do rei. Ao invés de colocar o nome explícito do Joffrey, ele coloca até que o meu herdeiro seja encontrado, né? De qualquer maneira, o rei morre e aí vira uma grande bagunça. O irmão mais novo do rei, o Renly, tenta oferecer pro Ned a chance dele tomar a coroa, né? E o Ned, muito esperto de novo, faz o quê? Não! Eu não vou aceitar isso! Porque ele de novo é honrado, faz tudo certinho, o irmão do rei mais novo vai embora e ele fica lá pra tentar confrontar. E ele confia no Littlefinger, confia no Mindinho pra contratar os guardas da cidade e tirar o Joffrey do poder. Aí ele vai tentar confrontar a Cersei, mostra o documento falando que ele é o novo rei temporário. Que o Joffrey não vai mandar em porcaria nenhuma. Exato, e aí a Cersei faz o que a gente espera que a Cersei faça. Com a ajuda do Mindinho, que trai ele no último momento, eles prendem o Ned. O Nerd, você gostou do Nerd, hein? Eles prendem o Ned Stark e o jogam num calabouço. O filho dele mais velho, o Robb Stark, quando fica sabendo disso, não gosta nem um pouco. Na verdade, ele fica tão acesso de raiva que ele junta os homens do norte e começa a vir para o sul para resgatar o pai dele. Declara guerra. E com isso ele tenta recuperar o pai e parar com essa loucura que eles fizem. É nisso que começa uma grande guerra em Westeros. Você tem os exércitos dos Stark, dos Lobos descendo do norte, e os exércitos dos Lannister, que estão apoiados pela família do rei, do Baratheon, tentando segurar o sul e manter o Ned Stark lá embaixo. Nisso é oferecido pro Ned Stark, se ele assumir que é um traidor, ele vai ser poupado. A princípio ele diz que não, afinal de contas a convicção dele tá certa, ele é um cara que faz tudo certo, portanto ele fala, não, de maneira alguma eu vou trair meus princípios, se tiver que morrer como um traidor pra coroa, eu morro. Mas, como todo bom pai, pensando nos filhos, ele resolve falar que é um traidor, assume na frente de todo mundo. Mas o Joffrey, nosso camarada, manda cortar a cabeça dele fora. O Joffrey deve ser o rei mais adorado de toda a história, acho que é o personagem que todo mundo mais adora na série, né? Nossa, eu adoro odiar ele. De qualquer maneira, o Joffrey dá um acesso de infantilidade e apesar da mãe e de toda a corte já terem reconhecido que era mais útil ter o Ned vivo, ele manda cortar a cabeça dele. E aqui tem uma parte da série que não tem no livro, que eu acho que foi o top que eles pensaram. Quando o Ned vê a filha dele, a Arya, pede pro Yoren cuidar dela. Isso não tem no livro, ele não vê a filha, mas ficou fenomenal na tela. Depois da morte de Ned Stark, a única coisa que interessa é que existem dragões. Oi, dragões você disse? Como é que isso acontece? Vamos lá. Voltando pro território de Essos, depois do casamento da Dany, o irmão dela fica impaciente querendo as tropas dele e começa a ficar ali ameaçando e cobrando. E ele dá uma de Ned Stark. Ele tem uma ideia muito boa. Ele vai ameaçar a irmã que tá grávida na frente de um cara maluco. Ele fica exigindo, cadê minha coroa de ouro? Cadê minha coroa de ouro? E ele consegue ganhar uma grande de um caldeirão cheio de ouro fervente na cabeça dele. A Dany e o Drogo começam a se dar muito bem. Principalmente o Drogo se dá muito bem. As profecias dizem que o filho dele será o grande conquistador, o grande destruidor de Westeros, que vai vir conquistar tudo. E aí sai uma treta entre o Drogo e um outro Dothraki que não concordava com a Khaleesi, que estava mandando tanto na tribo. Aí tem um detalhezinho que muita gente que viu não entendeu. O Drogo foi morto porque ele foi cortado, um cortezinho de nada e morreu. Não, ele não morreu por causa do corte. Sim e não, ele não morreu por causa do corte, mas eles chamam uma curandeira para cuidar daquele corte. Aquela curandeira é uma traiçoeira, porque ela passa diversos tipos de produtos para piorar, agravar o ferimento nele. Essa curandeira, ela fez isso porque a vila dela tinha sido totalmente destruída e ela particularmente estuprada N vezes durante o processo. Mas a Dany salvou ela, pelo menos na visão da Dany. E a Dany acreditou que ela estava agradecida e estava genuinamente oferecendo ajuda pro Cal. Então ela faz uma macumba. Será que eu posso falar isso? É macumba aquilo, né? O Cal está à beira da morte e ninguém consegue ajudá-lo. E aí a curandeira diz, não, mas vem cá, eu conheço uns feitiços antigos, eu posso ajudar a trazer ele de volta. Esse feitiço deixa ele em estado vegetativo, com cara de bobo, além de já ser estrábico. E há um preço a se pagar. O filho da Daenerys, aquele que ainda estava no ventre, morre nesse processo. A Dany fica meio puta. O Calaçar abandona. Grande parte, quase todo o Calaçar vai embora. Dos 40 mil sobram uns
Sem, nem isso. Exatamente, ela perdeu todo o exército dela e ela fica comovida em ver o Khal Drogo em estado vegetativo e prefere acabar com o sofrimento dele. Nisso, ela tem uma ideia brilhante de matar a curandeira numa fogueira e entrar na fogueira junto dos ovos. Só um Targaryen faria isso, É cara. lógico, ela queria provar que ela realmente é filha do sangue do dragão e mostrar que ela tá acima dos meros mortais. Ela entra lá com toda a coragem, ouvindo a curandeira gritar, e ela é intocada pelas chamas. Pra grande surpresa de todo mundo que estava ao redor, na manhã seguinte, quando a fogueira já acabou, surge Daenerys do meio das cinzas, intocada, inteira, e agora com 3 dragões. Surge Daenerys, nascida da tormenta, Khaleesi, mãe de dragões. A não queimada. São só 5 nomes, tá bom, né? Ah, tem mais uma coisa acontecendo lá em Westeros. Manda brasa. Os White Walkers, lembra lá no comecinho? Mais ou menos. Não lembra dos White Walkers? Lembra que eles só aparecem em uma cena... Ah, então. Eles vão dar problema de novo. Eles atacam um grupo de patrulheiros. Esse grupo de patrulheiros vira um zumbi, ataca o comandante. O Jon Snow salva junto com o Ghost e o comandante. E aí eles resolvem ir pro território dos selvagens. E é isso aí, essa é a primeira temporada. Bora pra segunda?